Ainda vale a pena investir em Fiagros, mesmo diante de toda essa queda? Você deve estar vendo que os fundos imobiliários, de forma geral, têm passado por uma correção que é natural, um movimento de alta de taxa de juros aqui no Brasil e principalmente numa alta de taxas no Brasil, culminando com uma queda de taxa nos Estados Unidos, né? O custo de oportunidade de investir nesse tipo de ativo faz com que naturalmente o preço desses ativos caia. Por quê? A gente está falando que taxa de juros é a taxa de desconto, é o valor do dinheiro daqui em diante, certo? E quando a gente fala em fundos imobiliários, Fiagro, a gente está basicamente descontando o fluxo de caixa que a gente tem a receber nos próximos anos dentro desse veículo a valor presente. Então é natural, a taxa de juros sobe, cai tecnicamente o valor desses produtos. Em particular, em relação aos Fiagros, a gente já vê que esse desafio não é um desafio novo, então sofre também junto com os fundos imobiliários, né, pelo mesmo motivo que eu comentei aqui, taxa de juros, mas os Fiagros têm sofrido em particular porque o setor agro tem passado por um ano bem difícil. Aliás, são 2 anos bem difíceis, né, para o setor agro no Brasil. Inclusive, se você acompanha aí as ações listadas na Bolsa, Brasil Agro, SLC, você está vendo que diminuiu a área plantada, que as empresas estão sendo um pouco mais conservadoras, porque a gente passou por vários fenômenos climáticos que afetou bastante a capacidade, o yield agrícola, né? O quanto que a terra consegue te prover em termos de produtos agrícolas e, ao mesmo tempo, o preço das commodities também caiu bastante no mercado internacional. Então isso coloca em dificuldade o proprietário de terras, o arrendador de terra, isso tanto na estrutura de um Fiagro que tenha propriedades ou que tenha crédito lastreado nesse setor, acaba sofrendo, né? Você enxuga a liquidez dentro desse segmento. Mas se você tem uma carteira bem diversificada, pensando a longo prazo, tá? Pode ser uma excelente oportunidade, porque a volatilidade desse segmento sempre vai fazer com que a volatilidade dos Fiagros seja maior do que os fundos imobiliários. Por outro lado, a expectativa de retorno também pode ser muito maior. Então eu acho que faz sentido sim você continuar investindo em Fiagros, sempre uma proporção reduzida da sua carteira e diversificada. Você não vai colocar tudo que você tem só em Fiagros, né? Não faz o menor sentido você fazer esse tipo de movimentação. Mas no sentido macro, acho que faz sentido, cada vez a gente está mais próximo de ver uma reversão nesse movimento. Então se você está investindo para daqui a 12, 24, 36 meses, acho que pode ser uma boa decisão.